Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Medeiros, professor de Física, e essa aula está voltada para a terceira série do ensino médio. Antes de qualquer coisa, já deixo uma pergunta para você. A campainha tem velocidade e tem frequência. Será que isso cai no vestibular? Cai sim, já caiu no vestibular da UERJ, eu vou fazer daqui a pouquinho para você. Segunda e última pergunta. Quando eu falo em ola, estádio de futebol lotado, as pessoas levantam a mão e passam um pulso, como se fosse uma perturbação, uma onda. Será que isso já caiu no vestibular? Já caiu sim, já caiu na prova do Enem e eu vou fazê-la para você daqui a pouquinho. Antes de qualquer coisa, eu já vou deixando muito claro para você quais seriam as propriedades das ondas. As ondas, elas são basicamente divididas entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio de propagação, principal das provas, o som. O som ele precisa de um meio, seja um meio sólido, líquido ou gasoso. No caso do meio gasoso, enquanto eu estou falando, o som está se propagando nesse ambiente. Então, o som se propaga no meio gasoso. E no meio líquido, animais aquáticos, eles têm comunicação entre si porque o som ele se propaga no meio líquido. E no caso do meio sólido, por exemplo, os índios colocavam o vidro no chão e percebiam a propagação no meio sólido a metros, quilômetros de distância. Então, as ondas mecânicas precisam de um meio de propagação. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam. Elas são capazes também de se propagar no meio sólido, líquido e gasoso e especificamente no vácuo. Por exemplo, a grande campeã das provas, a energia luminosa solar. O Sol, ele emite ondas eletromagnéticas luminosas. Essa distância percorrida é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. O Sol, com a sua onda eletromagnética, tem uma velocidade de 3 vezes 10 elevada a 8 metros por segundo. E aí, se essa onda luminosa vai chegar até o planeta Terra, em primeiro lugar, atravessou o vácuo, a inexistência de moléculas, o vácuo, o vazio, a inexistência. Depois, essa onda luminosa é capaz de atravessar as camadas atmosféricas, as camadas gasosas. E aí também é possível que ela atravesse uma placa de vidro da janela aí da sua casa. E em quarta possibilidade, você pode deixar um copo de água ali, a onda luminosa vai atingir a água, fornecendo aquecimento a ela. Então, enquanto as ondas mecânicas precisam de um meio de propagação, as ondas eletromagnéticas não vão precisar. Agora, se você olhar para cá, V é lambda vezes F. A velocidade é lambda, comprimento de onda, vezes F, que seria a frequência. Seja, portanto, onda mecânica, seja onda eletromagnética. Não importa se é onda, tem que ter velocidade, tem que ter comprimento de onda e tem que ter frequência. E isso eu vou resolver para você, tanto na questão da UERJ, assim como também na questão do Enem. Agora, o padrão principal, o modelo esquemático para um gráfico, a gente sempre vai dizer que a distância vertical nós chamamos de amplitude, que seria o segmento vertical do ponto zero até o ponto mais elevado, letra C, a crista de uma onda, ou se você preferir, a amplitude vai do ponto zero até o ponto inferior, que a gente chama isso de vale de uma onda. O ponto mais elevado é a crista e o ponto menos elevado seria o vale. Já a medida horizontal, essa sim é um comprimento de onda lambda. Você pode escolher a menor distância de uma crista até uma outra crista, você pode escolher a distância entre um vale até outro vale, ou você também pode escolher 1, 2, 3 nós. Isso aqui também é comprimento de onda lambda. Esse como modelo fundamental. Agora, é claro, ondas eletromagnéticas, com certeza a gente vai fazer uma discussão um pouco mais aprofundada futuramente, só que a princípio a gente pode até citar o caso das ondas sonoras. Em primeiro lugar, existem frequência. Quando a gente escuta um barulho, essa frequência vai variar de 20 Hz no mínimo e no máximo 20.000 Hz. 20 Hz é um barulho muito grave e 20.000 Hz, 20 kHz, é um barulho extremamente agudo. Agora, é claro, para você que fica mexendo no volume de um aparelho de som, a gente fala de amplitude. Aumentou muito o volume,
a gente está aumentando a amplitude, a gente aumenta os decibéis, porque a gente está aumentando a pressão da onda sonora atingindo os nossos tímpanos. Agora, é claro, aumentando o volume ou abaixando o volume, cada instrumento musical possui um timbre diferente. Como assim, professor? Timbre diferente. Violão, guitarra, cavaco, violino, você pode até colocar a mesma nota musical que a pessoa vai perceber se ela está escutando o barulho de um violão ou de uma guitarra. Cada instrumento musical tem um timbre diferente. Se você for, por exemplo, observar um artista, um humorista, imitando um outro artista, ele está imitando o timbre que essa pessoa possui. Agora, é claro, a fim de compreender melhor esse assunto, vamos resolver as duas questões que eu prometi para você. Observe, ó. A primeira questão é da UERJ e ela diz o seguinte, ó. Uma campainha emite som com frequência de 1 kHz. O comprimento de onda dessa onda sonora é, em centímetros, igual a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo. Letra A, 1. Letra B, 7. Letra C, 21. Letra D, 34. Ou letra E, 24. E agora, como eu vou fazer essa questão? Ele já deixou muito claro para mim que essa onda sonora possui uma velocidade de propagação que está valendo 340 metros por segundo, e eu só trabalho com a onda no sistema internacional em metros por segundo. Segundo a informação, ele disse que a frequência está valendo 1 kHz. Só que quilo corresponde a 1000. Se eu falo 1 kHz, eu estou falando 1.000 Hz. E eu ainda não sei qual é o valor desse comprimento de onda lambda. De antemão, eu já preciso saber que V é igual a lambda vezes F, que eu já deixei escrito aqui para você, ó. Essa velocidade está valendo 340, lambda é o comprimento de onda que eu ainda preciso achar, e a frequência está valendo 1000. Naturalmente que se 1000 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo 340 dividido por 1000 será o valor de lambda. Então, lambda será igual a 0,34 metros. Porém, entretanto, ele não quer a resposta em metros, ele sugere em centímetros. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Portanto, eu digo que 0,34, esse metro, pode ser substituído por 100 centímetros. E 0,34 vezes 100 acaba sendo igual a 34 centímetros. E aí, na vestibular da UERJ, 34 centímetros, eu teria marcado como alternativa correta a letra D. Pois bem, quem lê mais, sabe mais. Então, vamos a mais uma questão que é do Enem, e ela vai dizer o seguinte, ó. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme ilustração. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e se sentam organizadamente distanciadas entre si por 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em Hertz é um valor mais próximo de letra A, 0,3, letra B, 0,5, letra C, 1,0, letra D, 1,9 ou letra E, 3,7. E agora, como eu vou fazer essa questão?
já me chamou a atenção porque ele falou que essa onda possui uma velocidade que está valendo 45 quilômetros para cada hora. E eu não trabalho com quilômetros por hora. No sistema internacional, eu, na verdade, trabalho com metros por segundo. 1 quilômetro, na verdade, olha só, 45 quilômetros. km, 1 quilômetro, é correspondente a 1000 metros. E ficou o H aqui no denominador. Ora, 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60, 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Se eu quiser, eu até posso retirar 3 casas decimais do numerador e também do denominador. Lá em cima, no numerador, sobrou 1 e no denominador 3,6. Então é por isso que as pessoas falam assim: pegue a velocidade em quilômetros por hora e divida por 3,6 para converter para metros por segundo. Só que 45 dividido por 3,6, isso vai dar 12,5 metros por segundo. Além disso, ele também fala que são 16 pessoas. Então, peraí, eu vou colocar uma onda aqui e eu tenho uma oscilação aqui e depois eu tenho uma outra oscilação. Eu terei 16 pessoas. É como se eu pudesse imaginar a primeira pessoa aqui até chegar na 16ª pessoa. São 16 pessoas criando uma pulsação completa. Como se aqui tivesse uma crista e aqui houvesse a segunda crista. Aqui existe o comprimento de onda lambda. O problema é eu desenhar para você rapidamente 16 pessoas, beleza? Aqui eu tenho a primeira pessoa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª até a 16ª pessoa. Sabe qual é o problema? Se eu tenho 2 pessoas, eu só tenho um único espaçamento. Se eu tiver 3 pessoas, existem 2 espaçamentos no meu dedo. Se eu tiver 4 dedos, 4 pessoas, existem 3 espaços aqui. E de 5 eu terei 4 espacinhos. Quando ele fala em 16 pessoas, existe aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 espacinhos. Então, esse comprimento de onda possui 15 espacinhos, só que cada espaço corresponde a 80 centímetros. E aí, na verdade, 80 centímetros, se eu divido isso por 100, eu vou encontrar 80 sobre 100, 0,8. E 0,8 vezes 15, eu acabo encontrando 12 metros como comprimento de onda. Mas, professor, qual é a frequência? Se V é lambda vezes a frequência, eu vou pegar esse lambda, vou jogar ele lá para baixo, dividindo, e aí eu digo que a frequência é a divisão entre velocidade e o próprio comprimento de onda. Essa velocidade está valendo 12,5 em metros por segundo, o comprimento de onda está valendo 12 e 12,5 dividido por 12, isso acaba sendo 1,04 Hz. Só que 1,04 Hz, na prova do Enem, ele quer a resposta mais próxima. O valor mais próximo de 1,04, com certeza, seria a alternativa de letra C. Pois bem, eu espero ter colaborado com seus estudos. E ó, a vitória pertence ao mais perseverante, já diria Napoleão Bonaparte. Te desejo muita perseverança, um forte abraço e tchau, tchau!